Não tem ninguém para dizer que o FMI mata a democracia. Pelo contrário, os que dizem que a democracia está morrendo, dizem que a democracia está morrendo na Hungria, que o Orbán matou a democracia. Mas por quê? Porque o Orbán nacionalizou os bancos e aumentou a rede de proteção social. Então isso não pode, isso é fascismo. O Trump prometer pleno emprego é fascismo. Ou seja, se o trabalhador quer ter pleno emprego e vota para isso, isso é fascismo, isso é antidemocrático. Democracia é aceitar passivamente ser precarizado, é aceitar passivamente morrer de fome. Democracia para essa turma é aceitar passivamente a destruição da soberania e do bem-estar social nos seus países a serviço da plutocracia financeira. Quando as pessoas buscam se organizar politicamente para superar a situação que vivem, para construírem uma sociedade que atenda melhor às suas demandas, aos seus interesses, aos seus desejos, quando as pessoas se organizam para que a política sirva à maioria e não à minoria, para que o dinheiro sirva às sociedades e não as sociedades ao dinheiro, aí isso é fascismo, isso é morte da democracia. Agora, o FMI na Argentina e no Equador, ditando a política econômica desses países, impondo um regime de fome e de austeridade sobre as sociedades, aí, isso é democracia máxima. Né? O auge da democracia é virar um protetorado do FMI. E quando as sociedades buscam uma alternativa a isso, aí é a morte da democracia. Basta ver como a mídia europeia trata o Brexit. O Brexit acabou com a democracia, é o fascismo. Mas é justamente o contrário. Não vai haver democracia no Reino Unido sem o Brexit. Porque a democracia, para ser exercida, precisa do Estado-nação, precisa da nação. Não existe democracia fora do escopo da nação e do Estado-nação. Agora, uma tecnocracia internacional, uma tecnocracia não eleita, que acaba completamente com a margem de manobra dos países, dos governos eleitos para adotarem políticas, isso não pode ser democracia, isso não pode ser democrático. Mas para os apologistas do status quo, para os defensores do capitalismo neoliberal, só existe democracia se houver a subordinação dos países e das sociedades a essas forças ocultas não eleitas. E o Brexit é uma forma da sociedade do Reino Unido querer uma alternativa a isso. Porque sem a saída da União Europeia é impossível haver autonomia sobre a política econômica. Ainda que o Reino Unido não tenha aderido ao euro, mas aderiu ao Tratado de Maastricht, que é uma PEC do teto permanente para os países da Europa. Aí vem esse Boaventura de Sousa Santos aí, fraquíssimo em todos os sentidos, dizer que a União Europeia é o último bastião da democracia na Europa. Ou seja, o Boaventura de Sousa Santos está tirando a máscara dele. O Boaventura de Sousa Santos é um capacho da plutocracia financeira. Sempre foi, aliás, porque a concepção social dele sempre foi ongueira. Nunca foi uma concepção social que valorizasse o Estado-nação e a soberania dos países, das sociedades, para buscar construir caminhos próprios de desenvolvimento e de afirmação nacional. Nunca foi. Basta ver que ele era o queridinho do Fórum Social Mundial, lá de Porto Alegre. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre foi o que acabou com a esquerda no Brasil. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre impôs o onguismo como referência para a esquerda. Tirou a luta nacional, tirou a luta popular e colocou em seu lugar as ONGs. Tanto que o Jorge Soros, pela Open Society, financiava o Fórum Social Mundial. E quem deu esse viés onguista foi o Tarso Genro. Foi a turma do PT do Rio Grande do Sul. Basta ver que quando o Fórum Social foi para a Índia e passou a ser administrado pelo Partido Comunista da Índia, o Jorge Soros foi expulso. O Partido Comunista da Índia baniu o financiamento da Open Society do Fórum Social Mundial quando ele foi para a Índia. E aí nunca mais se falou na mídia, nem na mídia de esquerda, nunca mais se falou do Fórum Social Mundial. Por quê? Porque a Índia baniu o financiamento do Jorge Soros. Agora, quando era aqui no Brasil, e tinha financiamento do Jorge Soros, e toda essa pauta identitária ganhou proeminência, e ser de esquerda passou a ser
ser identitário, aí tinha todos os holofotes da mídia. Verdade. Para isso. Então o Boaventura de Souza Santos, lamentavelmente, disse que não vai haver democracia na Europa sem a União Europeia. Ao contrário, só vai haver democracia de fato na Europa quando a União Europeia sucumbir. Enquanto houver o euro e a União Europeia, não vai haver democracia na Europa. É por essas outras que eu não me comovo com a vitória da esquerda em Portugal. Porque não adianta nada a esquerda ganhar em Portugal. Quem governa Portugal não é o governo eleito de Portugal. Quem governa Portugal é a tecnocracia da União Europeia. Um país que não emite nem a sua própria moeda, vai governar o quê? Um governo num país que não emite a sua própria moeda vai governar o quê? Não tem o que a esquerda portuguesa governar. Mas eles fazem política social, fazem lá um enxugamento de gelo até o limite que a União Europeia estabelecer. Passou daquele limite de inflação, de juros, de endividamento que a União Europeia estabelece, passou daquele limite de gasto público que a União Europeia estabelece, o governo de Portugal não tem o que fazer. Você pode botar qualquer governo lá em Portugal que, sem romper com a União Europeia, sem romper com o euro, não vai dar para fazer nada, porque, efetivamente, quem governa Portugal não é o governo eleito. Então, aí a esquerdinha brasileira fica assim, porque a esquerda ganhou em Portugal. Grande porcaria isso, né? Não importa quem ganha em Portugal, né? Porque o sentido da tecnocracia financeira é justamente esse. Não importa quem ganhe, o poder vai ser exercido em outro lugar. O poder não vai ser exercido pela população. E quando a sociedade do Reino Unido votou pelo Brexit, o que ela disse não, o poder de definir os rumos do país tem que estar dentro do Reino Unido. A gente não tem que estar submetido a plutocracia de outros lugares. Né? Quando a população do Equador se revolta contra o Lenin Moreno, contra o FMI, o que ela está falando é justamente isso. Quem tem que governar o Equador são os equatorianos, é o governo eleito dos equatorianos, não o FMI. Só que aí os progressistas da OTAN veem isso e falam assim, não, é a morte da democracia, é o fascismo. Só um dado, o Steve Levitsky, ele só fez um comentário sobre essa questão do Equador e um comentário crítico aos manifestantes no Equador. O único comentário que ele fez sobre o Equador foi o seguinte, protesto no Equador é democrático, mas na Venezuela é autoritário. Confere? Ou seja, o único comentário que o Steve Levitsky fez sobre a situação no Equador foi debochando dos manifestantes do Equador e da esquerda do Equador, mal comparando com a Venezuela, né? Ou seja, ainda aproveitando para dizer que o Maduro que é ditador de verdade, não o Lenin Moreno. E é esse o guru dos progressistas brasileiros hoje. Então, é esse o guru do Haddad, é esse o guru da Tabata Amaral, é esse o guru do Luciano Huck, e é isso que os financistas querem empurrar no Brasil como sendo de esquerda. Mas eu penso que o Brasil é grande demais para caber nessa camisa de força. Eu acho que o Brasil merece mais do que isso, e o Brasil não terá como sobreviver se ficar limitado a isso. Então, acho que por um instinto de sobrevivência, o Brasil vai reagir. Agora, do jeito que vai reagir, aí eu não sei. E do jeito que a esquerda se constitui hoje no Brasil, não vai ser a esquerda quem vai liderar essa reação nacional e popular contra as forças financistas. Vai ser outra coisa. Mas nos preparamos, que quando essa reação surgir, a esquerda vai ser a primeira a chamar de fascismo aqui no Brasil. Né? E por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil não é propriamente a morte da democracia. O Brasil está tendo a democracia que um país subdesenvolvido pode ter. Um país subdesenvolvido, quando adere à democracia liberal, assume que a qualquer momento pode eleger um Bolsonaro, um Magno Malta, um pilantra desses aí. E é isso que efetivamente está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é muito pior do que a morte da democracia. O que está acontecendo no Brasil é a morte da Petrobras, é a morte da indústria nacional, é a morte do emprego de qualidade, é a morte da carteira de trabalho, é a morte das leis trabalhistas, é a morte da proteção social, é a morte da aposentadoria, é a morte das universidades públicas, é a morte do Sistema Nacional de Ciência
e tecnologia, é a morte da infraestrutura do Brasil, é a morte da integração nacional, é a morte do sentimento nacional, é a morte da autoestima dos brasileiros. São todas essas mortes que o Brasil está vivendo e que os progressistas, com a cabeça feita pela OTAN, não estão nem aí. Ficam falando só de morte da democracia, de fascismo, que é para ser evadido o problema central, que é a morte do Brasil enquanto país soberano. É a morte da soberania do Brasil. Né? Então, basicamente, são essas as mortes que estamos vivendo e quando renascemos, espero que um dia renasçamos e temos todas as possibilidades para isso, mas nós não renasceremos com a ajuda dessa esquerda fajuta, com essa esquerda que é linha auxiliar da OTAN no Brasil. Outras forças políticas terão que se organizar e aí só a história dirá como vai ser.